vamos continuar ouvindo Deus através da ministração aos nossos corações. Feche os seus olhos, assim como estamos assentados, abaixe a sua cabeça e coloque a vida do pastor Tiago nas mãos do Senhor e a palavra que Deus vai falar ao teu coração através dele. Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Vamos interceder e orar pela vida do pastor Tiago. Senhor, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez colocar a vida do teu servo no teu altar, pedindo, ó Deus, que o Senhor use os seus lábios como a voz do Senhor ao nosso coração. E o Senhor, ó Deus, sabe, como conhecedor de todas as coisas, aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Então, ó Pai, tire da nossa mente, do nosso coração, toda e qualquer preocupação que nos tire desse local. E venha, Espírito Santo de Deus, venha com a tua bênção atender as nossas demandas pessoais, familiares, e que a nossa mente aqui, ó Deus, seja levada cativa até o teu altar, e que estejamos conectados àquilo que o Senhor há de nos ensinar e ministrar ao nosso coração nesta noite, através do teu Filho. Obrigado, Deus, pela sua vida, obrigado pela sua esposa, pelos seus filhinhos. Continue abençoando, ó Deus, a vida do teu servo em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastora Ronilce, é sempre muito bom. Eu não me canso de falar o quanto eu amo estar aqui e vivenciar esse tempo com os irmãos é uma bênção para mim. E toda vez que a Ronilce me convida, eu não posso, dói até meu coração de responder, eu não consigo essa data, né? Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, a gente consegue encaixar, né? Uma vez ou outra, é bênção demais. E eu tenho certeza que, assim como a pastora já orou, Deus vai continuar falando aos nossos corações, e esse é o meu desejo, que de alguma maneira, dentro daquilo que eu vou expor essa noite aqui, o Espírito Santo possa falar ao seu coração e você possa sair daqui preparado, preparada para aquilo que Deus tem separado para a sua vida, em nome de Jesus. Se você fosse fazer uma breve avaliação, nós já estamos partindo para o final do ano, né? Essa semana estava andando no centro, lá comecei a ver algumas lojas já enfeitadas em Natal, falei, misericórdia, mais um ano, mais um tempo, eu gosto mais dessa época, que é um tempo onde normalmente nós fazemos avaliações, enfim, mas já partindo para essa ideia de final do ano, se você fosse fazer uma breve avaliação daquilo que você planejou, o quanto que você planejou aconteceu verdadeiramente? Você começou e você terminou, você nem começou, você começou e parou na metade. Muitas coisas nós temos o controle, muitas coisas nós não temos. Algumas coisas eu tenho certeza que aconteceram na sua vida que você não teve o controle. Mas quando nós olhamos e muitas vezes fazemos avaliação, e dentro da correria da vida, muitas vezes, nós percebemos que algumas coisas acontecem, e quem sabe você está vivendo uma fase onde você começa a perceber que aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Aqueles desafios começam a se ajustar e não são mais desafios e começam de alguma maneira a ser bênção na sua vida. Aquela resposta que você tanto precisava, a resposta vem. E na dinâmica da vida, muitas vezes, algumas estações, nós vivenciamos, né, e falamos assim, puxa, esse ano foi bênção, essa semana foi uma bênção. Mas muitas vezes aquilo que nós planejamos não sai como nós planejamos. Muitas vezes aquilo que nós queremos não acontece da forma como nós gostaríamos, e nós perdemos e entendemos que nós não temos o controle da vida. E muitas vezes a gente chega para Deus e fala, puxa, bem agora que estava dando tudo certo, justamente agora que as coisas estavam acontecendo, e essa dinâmica da vida é normal. Neemias, ele estava vivendo essa realidade da vida. Neemias, ele estava quase terminando o muro, o povo estava animado, o povo estava entusiasmado, mas foi justamente nesse momento que veio uma perseguição mais intensa. Sabe quando a impressão que fica é que, eu olhando assim, é quando você olha que, agora que já está tudo resolvido, eu vou descansar. Agora que já está quase tudo pronto, eu vou me dar um descanso. E é justamente nesse momento que o inimigo se levanta. Satanás, ele não se incomoda quando você está parado. Satanás se incomoda quando você se levanta.
E foi isso que estava acontecendo na vida de Neemias. Essa série de estudo em Neemias, estamos estudando Neemias, né, pastora? Isso aí. Então, desde o primeiro capítulo, quando a gente começa a perceber ali onde Neemias, ele ouve sobre Jerusalém, ele se compadece, ele ora, ele sai do lugar da onde ele estava, da cidade que ele estava, onde era um lugar seguro, um lugar confortável, e ele se propõe a aceitar a missão de Deus, que Deus havia dado para ele. Então no capítulo 2, Deus abre a porta e literalmente o rei, ele envia recursos, as coisas começam a acontecer. No capítulo 3, o povo se une e cada um, a partir da frente da sua casa, começa a ajustar e as coisas começam a andar. No capítulo 4, a oposição ali acaba acontecendo, onde muitas vezes o povo começou a ficar com medo, né, em relação a aquilo que muitas vezes, puxa, a gente está tentando aqui, mas as batalhas estão acontecendo, e nessa caminhada, né, a unidade, Neemias luta pela unidade, e hoje nós vamos falar no capítulo 6, onde tudo parecia estar resolvido, os muros estavam construídos, mas ainda faltavam os portões, ainda faltava algo. E diante dessa caminhada de Neemias, algumas coisas aconteceram. A inveja, os ciúmes, a insegurança dominou aquele ambiente a tal ponto de Neemias sofreu uma oposição, uma pressão diante daquela sociedade. Abra sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 6. Hoje nós iremos falar como permanecer fiel quando somos perseguidos por amar a Deus. Quem sabe você já foi perseguido um dia porque você tomou uma decisão por Cristo Jesus. Quem sabe você já foi perseguido porque você entendeu que a sua vida não é mais tua, mas é de Deus, e alguém de alguma maneira questionou, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Na história nós vemos que Neemias, ele foi perseguido com sedução. Vamos ver os primeiros capítulos ali do capítulo 6, versículos do capítulo 6, do versículo 1 ao 4. A história nos conta, quando Sanbalat, Tobias, Gesem e o árabe e o restante dos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. A planície de Ono, ele ficava a cerca de 35 quilômetros de distância de Jerusalém. Então era um local, uma região neutra, uma região distante, onde certamente Neemias se tornaria vulnerável ali para eles. Então era uma armadilha disfarçada de algo bom. Os inimigos sabiam que não podiam vencer pela força, então eles criaram uma estratégia para distrair Neemias, para fazer com que ele parasse aquela obra e pudesse perder 1 dia, 2 dias, e quem sabe nem voltar mais para finalizar a obra. Então eles pensaram numa estratégia: já que não podemos vencer pela força, vamos distrair. Quando nós paramos para pensar na nossa realidade, dentro das nossas batalhas, as formas e maneiras como o inimigo ele se levanta para nos distrair, nós podemos pensar em algumas coisas. Nós vivemos numa realidade tão moderna que as distrações de hoje em dia, nós podemos ver através do celular, as redes sociais, onde eu passo horas e horas nas redes sociais. Existe comparação, existe uma vaidade roubando tempo, onde eu poderia estar na presença de Deus, onde eu poderia estar na palavra do Senhor e até mesmo com a minha própria família. É uma distração. E às vezes eu até estou buscando coisas boas, e às vezes eu até estou estudando, estou fazendo alguma coisa, mas logo eu sou distraído. Nós podemos pensar na correria do trabalho, agenda cheia. Afinal de contas, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família, e eu começo a me encher de tanta agenda, que eu perco a oportunidade de estar mais na presença do Senhor.
Eu perco a oportunidade de servir a Ele. Muitas vezes são relações superficiais, amizades e conexões que nós temos que, ao invés de nos aproximar da presença do Senhor, nos afasta. Essas são distrações. Relacionamentos que de fato nos dividem a atenção que nós temos com o Senhor. Neemias, ele discerne o perigo, ele observa e ele entende que era um convite que não era bom para ele. E ele responde: eu estou executando uma grande obra e por isso eu não posso descer. Essa palavra descer, quando a gente vai no original, os estudiosos, nós podemos entender que é um sentido simbólico aqui. Quem desce da missão perde o nível da visão. É como se Neemias ele estivesse em cima do muro, vendo a direção de Deus, vendo a cidade sendo reconstruída, e a partir do momento quando ele desce da sua missão, ele perde essa visão, ele perde a oportunidade. Essas são as distrações. Muitas vezes as distrações parecem um convite inofensivo. Então é um relacionamento fora da vontade de Deus, está tudo certo. Eu estou bem com o Senhor, não importa isso. Então não vai dar em nada. Quem sabe é uma oportunidade boa demais, aonde tira o foco da missão. Puxa, mas isso aqui eu não posso perder essa oportunidade, eu não posso. Quem sabe é Deus que está me dando essa oportunidade. Mas quem vive para Deus precisa repetir com muita convicção: eu não posso descer. Tem que se posicionar. C.S. Lewis certa vez disse que as distrações são as armas mais sutis do diabo. Ele não precisa nos fazer odiar a Deus, apenas nos fazer esquecer dele. Olha que forte isso. O objetivo de Satanás não é fazer você esquecer a Deus, odiar a Deus, ou ignorar a Deus, mas o simples fato de você esquecer que Deus está presente na sua vida. Isso tira você, muitas vezes, da sensibilidade de buscar a presença dEle. Ah, mas eu amo a Deus. Mas qual foi a última vez que você buscou a direção dEle? Ah, eu entreguei a minha vida é dEle. Mas qual foi a última vez que, de fato, eu procurei escutar a Ele? Muito mais do que eu conhecer, é eu saber que, de fato, eu preciso viver para Ele. E Neemias sabia que se ele parasse por um dia, o inimigo ganharia espaço. Por isso que ele falou: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, eu não posso parar. Porque uma distração sequer é suficiente para me tirar do foco. E quem sabe ia ser um dia, iam ser 2, e quem sabe eu ia me perder por completo. Mas ele fez aquilo que o autor de Hebreus disse lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele permaneceu olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele não se distraiu, ele permaneceu no foco, ele ficou fixo, os olhos fixos naquilo que Deus havia colocado e direcionado para ele. É a mesma coisa que alguém vai fazer uma casa, vai construir uma casa, e de repente o pedreiro que está construindo aquela casa, ele coloca um tijolo e ele para poder conversar. Aí ele vai lá um pouquinho e coloca outro tijolo, só que ele para e vai conversar. Quando é que ele vai terminar essa casa? Eu tenho um barbeiro, onde toda vez que eu vou cortar meu cabelo, se eu não lembrar ele que ele está cortando meu cabelo, ele fica conversando comigo e eu fico lá horas e horas. Então ele passa a máquina, daí ele para, né, e não sei o que, e vai. Eu preciso lembrá-lo. Na vida espiritual é assim. Quem vive subindo e descendo, nunca conclui a obra que Deus confiou. Por isso, quando Neemias ele recebeu aquela proposta, que parecia ser boa, vem aqui, mas ele discerniu, ele entendeu que aquilo tiraria ele do foco, ele permaneceu firme, ele falou: ei, eu estou fazendo uma grande obra, eu tenho um propósito, eu tenho uma direção, eu não posso me distrair, eu não posso sair, eu não vou negociar aquilo que o meu Senhor me deu como direção, e ele permaneceu. Às vezes o inimigo ele não destrói a casa, ele só faz você parar de construí-la. Isso é suficiente. Ele não vai destruir, mas ele vai fazer com que você fique parado, estagnado, distraído. Você tem vivido com foco ou você tem permanecido distraído por convites que parecem ser bons, mas tem te afastado do propósito do Senhor?
O inimigo, ele não precisa te derrubar se ele conseguir te distrair. Aonde você perde o foco, onde você esquece que você pode buscar a presença dele. Mas na história nós vemos que Neemias, ele foi também perseguido com calúnia e ameaças, as famosas fake news. Nos versículos 5 ao 9, a história nos diz: então, na quinta vez, Sanbalat enviou-me um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações e Jazem que diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: agora, pois, fortalece as minhas mãos. Então, percebendo que a sedução ali não funcionou, Sanbalat, então, ele apela para calúnia, para mentira. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma mentira, vamos espalhar essa mentira e o povo vai entrar em desordem e essa obra não vai ser concluída. Então, uma fake news. E a intenção era simples: atingir a reputação de Neemias. Eles sabiam que se de alguma maneira pegasse Neemias, essa má reputação, a obra poderia parar. Então ele era acusado de ser um rebelde, de querer ser rei, o mesmo crime que levou os judeus à morte. Quando o inimigo ele percebe que não consegue parar a obra pela força, ele tenta quebrar a credibilidade, a nossa credibilidade. E quantas vezes isso acontece conosco? Porque muitas vezes eu até me coloco à disposição: não, eu vou servir mais ao Senhor. Eu me coloco à disposição falando: Senhor, eu quero me envolver mais na sua obra. De repente vem uma pessoa e fala: para com isso. Isso é fanatismo. Para com isso. Mais uma vez vai servir, mais uma vez vai lá. Para que ir toda semana? Para que fazer isso? Quem sabe você está no seu trabalho e você quer ser uma pessoa íntegra, um homem íntegro, uma mulher íntegra, e de repente vem o seu chefe e te faz uma proposta de corrupção, alguma coisa que você entende que é errado. E a calúnia é uma das armas mais cruéis do inimigo, porque ela não destrói a verdade, mas ela tenta enfraquecer a fé. Ela faz você se sentir mal por estar fazendo certo. Já parou para pensar nisso? Ela faz você se sentir mal por simplesmente se posicionar e falar: eu não vou descer, eu quero permanecer. Neemias nos ensina algo poderoso, porque ele não gastou energia tentando se defender, ele simplesmente, ele ignorou. Ele falou no versículo 8, nada disso que você está dizendo, está acontecendo, é pura invenção da sua cabeça. Mais ou menos assim: não estou nem aí. Eu sei que meu Deus conhece o meu coração, Ele sabe. Neemias sabia que o foco da sua missão valia mais do que a opinião dos homens. Queridos, quando nós nos importamos mais do que os homens dizem, do que o próprio Senhor diz de nós, algumas coisas começam a acontecer. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a perceber que eu travo, muitas vezes. Hoje mesmo estava conversando com a Ariane, minha esposa, e a gente lembrando de situações das nossas vidas que infelizmente nós travamos, porque às vezes uma palavra de alguém até mesmo bem intencionado, alguém que na cabeça estava dando certo e nós simplesmente paramos. Mas será que é? Será que não é, ao invés de buscarmos a presença do Senhor, nós simplesmente ficamos parados? Mas Neemias, ele não entrou no jogo da justificativa, ele simplesmente falou: é isso que você está falando, é coisa da sua cabeça. Se alguém acreditar nisso, só lamento, eu vou continuar, eu vou prosseguir. Neemias nos ensina que quem anda com integridade, anda em liberdade. E quem responde com oração, quebra o poder da pressão. Se nós olharmos desde o primeiro capítulo de Neemias até o último capítulo de Neemias, nós vamos ver que a base da vida de Neemias está na oração, na busca de Deus. Por isso que ele permaneceu. Neemias não parou, ele orou. Quantas vezes você já
recebeu uma informação de alguém, uma fofoca, falando, ó, aquela pessoa está falando mal de você, e você trava, e você quer correr atrás, e você quer resolver, e você quer... Quando nós entendemos que nós estamos diante da presença de Deus, e nós estamos focados, e nós estamos ali, fixos na presença do Senhor, a informação que chegar, você precisa avaliar e falar, o que tem? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu preciso ajustar algo com alguém, mas eu preciso focar na missão que Deus me deu. Neemias não parou, ele orou. Quando foi a última vez que você respondeu uma crítica em oração? E você não saiu correndo tentando resolver. Neemias, ele se importou mais com aquilo que Deus pensava dele, do que aquilo que as pessoas pensavam dele. E isso fez com que ele permanecesse. Isso fez com que ele continuasse, com que ele prosseguisse. E na história nós vemos que Neemias, ele foi também perseguido com traição e suborno. Então não bastasse ele ter sido talvez ali convidado, por mais que aos olhos humanos, por algo bom, mas ele foi desafiado a descer, ele foi distraído, mas ele permaneceu no foco. Por mais que as pessoas tentaram espalhar mentiras a respeito dele, mas ele permaneceu no foco. Ainda assim, na história nós vemos que Neemias, ele foi perseguido com traição e suborno. Nos versículos 10 ao 14, aqui tem alguns nomes, que até mesmo se você não tem filho ainda vai ter, você pode até pegar como ideia, são nomes bonitos aí, viu? Então se eu errar algum nome aqui, me perdoa e me corrija, mas vamos lá, nos versículos 10 a 14, um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías e filho de Meetabel, que estava confinado em sua casa. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, eles virão esta noite. Eu, porém, lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado o que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinha contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Assim, poderiam falar mal de mim e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Agora aqui, existe uma traição disfarçada de espiritualidade. Um profeta, alguém que tinha uma credibilidade, começando a querer passar a perna em Neemias. Semaías era um profeta, então ele usava a linguagem certa, as palavras certas, até parecia estar preocupado com Neemias, mas o propósito dele era desviar o líder da missão, daquilo que Deus havia dado a ele. E é assim que o inimigo, ele age. Nós vivemos numa realidade, numa sociedade onde hoje a mídia, a rede social, a internet, nós conseguimos escutar diversos pregadores, escutar diversas músicas. Então, é um banquete de possibilidades, onde existem excelentes pregadores que pregam a verdade, pregam a Bíblia, e existem outros pregadores que falam de uma verdade que não tem princípios bíblicos, uma verdade para eles mesmos. Isso é um grande desafio, porque essas vozes espirituais fazem com que a gente realmente pare e fale, puxa, será que eu estou indo para o caminho certo? E Neemias estava vindo de um profeta ali, e Neemias simplesmente recebeu ali. E quantas vezes, talvez, você já foi tentado a desviar a sua atenção? Puxa, mas a pastora Ronilce não falou isso. Esse pastor falou. Puxa, mas a pastora Ronilce falou aqui, e esse aqui. E você começa a dividir a atenção. E aí, Neemias, focado novamente na presença do Senhor, ele percebeu e respondeu com firmeza, acha que eu deveria fugir? Se ele olhasse e falasse, putz, mas ele é um profeta, é um homem de Deus, então eu preciso sair, preciso fugir. John Stott diz que a heresia mais perigosa é aquela que mais se parece com a verdade.
Então ele tenta convencer Neemias a se esconder no templo, o que seria pecado, porque Neemias não era sacerdote. Então Neemias sabia disso. Se ele não tivesse antenado, se ele não tivesse ligado, ele simplesmente iria, puxa, é um homem de Deus que está falando. Então Neemias sabia que fugir seria covardia, ir para o templo seria pecado, e obedecer qualquer voz, a não ser de Deus, seria errado. Mas Neemias, ele faz aquilo que Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor não é um medo, mas é reverência. O temor do Senhor é quando o amor de Deus é tão profundo que você prefere desagradar as pessoas do que desagradar a Deus. Muitas vezes nós ficamos com medo de desagradar as pessoas. Eu estava esses dias fazendo um aconselhamento dentro de uma situação onde eu precisei ser firme com a pessoa. E essa pessoa simplesmente, após a minha fala, ela se levanta e fala: eu não recebo isso. E foi embora. Mas eu entendi naquele momento que eu precisava desagradar a ele, não a Deus. Porque muitas vezes a gente fica nessas minhas palavras onde, puxa, não, vamos falar isso aqui, vamos fazer dessa maneira. Mas Neemias, ele entendeu que naquele momento as vozes espirituais poderiam distorcer ele, mas que a única palavra era a palavra de Deus, direcionada. E a partir do momento quando a gente abre a palavra de Deus, essa palavra é a verdade, nós cremos que essa palavra é aquela que nos direciona, nós precisamos acreditar que de fato, que a palavra de Deus é o que transforma a nossa vida. Só que muitas vezes nós precisamos estar atentos. E Neemias, mais uma vez, buscando a Deus, focado na presença do Senhor, ele sabia que embora ele pudesse desagradar os homens, mas ele precisava agradar ao Senhor, o seu Deus. Existe alguma área da sua vida que você tem escolhido o caminho mais seguro, para talvez não desagradar as pessoas, mas infelizmente você tem desagradado ao Senhor? Existem algumas escolhas na sua vida que, quem sabe, você com medo de machucar pessoas, você tem ignorado a vontade do Senhor? Neemias estava focado. E do início ao fim, dentro daquilo que nós estamos já estudando, dentro daquilo que você já tem escutado sobre Neemias, o foco dele era agradar ao Senhor. Sem dúvida, nesse processo de reconstrução do muro, e todo o processo de reconstrução de Jerusalém, Neemias ele foi muito pressionado. Ao povo criticando, falando, questionando, mas o foco dele era: eu vou agradar o meu Senhor. A quem você tem agradado? A quem é que você tem agradado? Quem você agradou essa semana? É óbvio que quando nós agradamos ao Senhor, isso transborda nos nossos relacionamentos, e nós somos bênção na vida de muitas pessoas. Assim como eu já tive outras oportunidades de aconselhamentos, onde essas pessoas agradeceram, falaram: Tiago, obrigado porque você falou a verdade. Obrigado porque você pôde falar a verdade. Aonde é que está o nosso coração? E quando nós olhamos para a história, os versículos finais ali de 15 a 16, a história fala que o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Olha o reflexo da ousadia de Neemias de permanecer e não se distrair, de permanecer mesmo com as mentiras que havia sido falado sobre ele, e de permanecer ainda que precisasse desagradar pessoas, aonde os inimigos ouviram sobre isso, as nações vizinhas ficaram atemorizadas, com orgulho ferido, porque eles não acreditavam que Jerusalém poderia ser reconstruída. Neemias ele não parou, apenas resistiu à perseguição, mas ele terminou a obra. E o mais interessante é que Neemias ele termina a obra não com as suas próprias forças, mas com a força de Deus. Por isso que quando eu fiz a pergunta no início, se aquilo que você planejou durante o ano, se aquilo que você se planejou de fazer, você conseguiu fazer ou não. Eu fiz já essa avaliação e Deus me trouxe à tona muitas coisas, e justamente aquilo que eu não consegui finalizar, aquilo que eu não consegui fazer,
Foram coisas que eu tentei agir pelas minhas próprias forças. E tudo aquilo que eu pude buscar na presença do Senhor, tudo aquilo que eu pude permanecer firme, sem distrações, sem ficar olhando para aquilo que as pessoas estavam falando, se importando, travando, sem ficar, de alguma maneira ali focado, talvez nas mentiras. Foram coisas que Deus me abençoou e eu pude fazer. Jerusalém estava em ruínas há mais de 140 anos. Mas em 52 dias Deus restaurou aquilo que parecia impossível. Aquilo que aos olhos humanos era impossível. Neemias mostra que a fé não é a ausência de lutas, mas a fé é a constância em meio às lutas. É eu permanecer firme apesar das lutas. Se nós formos contar quantas lutas Neemias e o povo vivenciou ao longo dessa trajetória, foram inúmeras. Mas existia um foco, existia uma direção. E disso ele não abriu mão. Enquanto os inimigos tramavam, Neemias orava. Enquanto os outros falavam, Neemias edificava. Enquanto uns desistiam, Neemias terminava. Ele tinha um foco e ele permaneceu nesse foco. A pergunta é, quando nós paramos e olhamos para a nossa vida, para a nossa caminhada, diante das pressões da nossa sociedade que vivemos, diante das distrações que nós temos na palma de nossas mãos, o quanto nós temos tirado do foco a nossa vida da presença do Senhor. Queridos, que nessa noite nós possamos ser lembrados que o mesmo Deus que sustentou Neemias é o Deus que sustenta a mim e sustenta você. O mesmo Deus que deu a direção a Neemias é o mesmo Deus que dá a direção a mim e dá a direção para você. É o mesmo Deus. E quem sabe, nessa noite, você olha para a sua vida e você fala, puxa, a impressão que eu tenho é que os muros estão totalmente destruídos. Tem muita coisa para fazer. A minha palavra para você nessa noite é para que nós possamos aí sair daqui prontos. Para assim como Neemias, que saiu da sua zona de conforto, saiu do lugar onde existia segurança para falar, Senhor, eu aceito a direção do Senhor. Eu entendo que o Senhor vai me sustentar durante todo esse período. Aconteça o que acontecer, eu estarei firme na presença do Senhor. Existem algumas decisões para nós essa noite. Quem sabe você precisa falar assim, olha, eu decido viver com esse senso de missão focado em Jesus. Eu não vou descer do muro. Minha vida tem um propósito. Quem sabe algumas distrações estão fazendo você descer do muro, descer e perder a visão daquilo que Deus tem para a sua vida. Quem sabe algumas distrações estão fazendo você gastar tanto tempo em tantas coisas e te afastar da presença de Deus. Quem sabe essa noite você precisa falar, eu decido depender de Deus para ser fortalecido. Aconteça o que aconteça. Pode falar o que quiser. Eu vou permanecer firme naquilo que o Senhor tem separado para a minha vida. Quem sabe nessa noite você precisa declarar, eu decido buscar sabedoria para viver em integridade. Mesmo que o mundo ao meu redor esteja se corrompendo, eu permanecerei firme no Senhor. Eu escolho temer ao Senhor, ainda que eu tenha que desagradar pessoas. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Essa noite, meu desafio para você é que nós possamos sair daqui preparados. Preparados para, ao invés de nos distrairmos com as coisas deste mundo, focarmos com as coisas de Deus. Quais são as distrações que você precisa entregar para o Senhor essa noite? Quem sabe nessa noite você precisa consagrar a sua vida ao Senhor, falando, Senhor, eu tenho consagrado a minha vida em tantas coisas, mas nessa noite eu decido consagrar a minha vida ao Senhor, para que nada possa distrair da sua presença. Quem sabe você tem subido e descido do muro. No domingo você está em cima do muro, pronto para receber na direção de Deus, a visão dele, mas
amanhã, na segunda, você já desce, você já perde toda essa visão. E quem sabe o Senhor está te chamando para você permanecer. Permanecer. Quem sabe nessa noite você tem escutado tantas pessoas, você está parado, você está parada. E nessa noite o Senhor te convida a você ouvir a voz dEle, a você escutar a voz dEle, ser direcionado pela voz dEle. Se nessa noite você entende que assim como Neemias, você precisa se levantar, não se distrair, não descer. Se nessa noite você entende que você precisa se posicionar, ainda que você precisa desagradar pessoas, eu quero te desafiar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos juntos orar nessa noite, falando: Senhor, nós queremos nos posicionar. Nós queremos estar de pé para que a vontade do Senhor, que a direção do Senhor, para que o querer do Senhor esteja sobre a nossa vida. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, nós permaneceremos. E assim como Neemias, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos traz a paz que excede todo entendimento, aquele que está presente sobre as nossas vidas. Que nessa noite nós possamos sair daqui preparados para falar: Senhor, o nosso desejo é prosseguir. Nós não iremos parar, nós iremos prosseguir. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Obrigado porque nós entendemos que diante das pressões do mundo, diante dos desafios da vida, nada é mais importante do que a presença do Senhor, Pai. É na presença do Senhor que nós focamos e nós entendemos, Pai, que encontraremos a resposta, que encontraremos a solução, que encontraremos aquilo que nós precisamos, Pai. Não queremos ser distraídos por aquilo que muitas vezes vai fazer perdermos o foco, Deus. Neemias sabia que um dia seria suficiente para que talvez ele perdesse o foco. E o nosso sentimento é esse, Pai: não queremos perder a oportunidade de estarmos na presença do Senhor, Pai. Nada é mais importante do que a presença do Senhor, Pai. Porque nós sabemos que é a presença do Senhor que vai fazer com que nós permaneçamos e prossigamos diante daquilo que o Senhor tem dado como desafio, oportunidade e propósito para as nossas vidas, Deus. Por isso nessa noite, Deus, eu coloco cada um que está aqui, Deus, cada um que se levantou, cada um que entende a sua missão. Pai, que a IBEV continue a permanecer focada no Senhor, Deus. Que nenhuma distração seja suficiente de tirar a presença do Senhor, Pai. Nessa noite nós consagramos a nossa vida na sua presença, Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós consagramos a Ti, Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão.